gente hoje vai falar sobre política pública do idoso. Vamos estar conhecendo, né? A gente convidou o município de Pinhalzinho, que tem se destacado, né, nas ações aí para os idosos, né, na sua política pública para os idosos. E a gente tem certeza que eles têm muito para compartilhar com a gente, né? Eu vou começar, então, a nossa fala com a Ivone, né? A Ivone é gestora de da assistência social de Pinhalzinho, né, Ivone? Isso. E aí, para começar, Ivone, eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente, compartilhasse como é que se deu início, como deu início esse trabalho, né, em Pinhalzinho. Eu sei que vocês comentaram também que teve uma nota técnica da FECAM lá em 2018. Então, conta um pouquinho para a gente como é que iniciou. Então, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, colocando a experiência do nosso município. E o nosso município de Pinhalzinho possui o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa desde o ano de 2011. Uhum. Mas, anterior a 2011 e até o ano de 2018, o trabalho com idosos se dava através dos grupos de convivência. Nós tínhamos 20 grupos, né, de convivência. Hoje temos um número menor em função de alguns terem fechado suas atividades pelo número reduzido de idosos, mas a dinâmica era o município contratar a figura do coordenador dos grupos idosos, né? Essa pessoa fazia visitações aos grupos, orientações, acolhida, enfim, além dos grupos idosos, muitas vezes atendia também os grupos femininos, que era um modelo utilizado, assim, por grande maioria dos municípios aqui da nossa região. No entanto, com a criação do Conselho em 2011, começou-se já discussões com relação ao atendimento à pessoa idosa. E com o passar do tempo, sentia-se a necessidade de mudanças, né, na questão do atendimento ao público enquanto política pública, porque os grupos, eles recebiam esse acompanhamento, mas os grupos idosos tinha uma metodologia própria de encontro, né? O município fornecia o transporte para os idosos ir ao encontro do seu grupo e também o lanche no dia do encontro. Entendi. Mas era insuficiente, né? 2018 saiu a nota técnica da FECAM, a nota técnica número 7, que também orientava os municípios com relação ao atendimento à pessoa idosa, com relação ao Conselho Municipal do Idoso e também ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa e a participação dos diversos segmentos, então, do governo municipal no atendimento à pessoa idosa. Aí a gente começou a discussão, né, 2018, com a MOSC também participando, né, na pessoa da Marlete, que é assessora de políticas públicas da MOSC. Então, começamos a conversar com o governo municipal, os secretários, propondo, então, esse reordenamento com envolvimento de todos os setores, né, com trabalho diferenciado. Enquanto a gente ia discutindo e pensando no modelo de atividade com os idosos, a gente manteve todo o atendimento com grupos, né, continuando concedendo o transporte e o lanche, mas, paralelo a isso, nós começamos a criar oficinas, um trabalho um pouco diferenciado, né, então já tinha oficina de dança, oficina de teatro, oficina de autoestima e memória, e aí fomos construindo, né. 2019, então, a gente acabou criando o Fundo Municipal da Pessoa Idosa, né, que é um fundo também que serve para captar recursos para a gente poder fortalecer e criar novas ações na política do idoso. 2020, a gente implantou a lei, então, que cria a política municipal da pessoa idosa, organiza esse atendimento no município. Então, lá consta, nessa lei da política de atendimento à pessoa idosa, está o Conselho, o Fundo Municipal e a Coordenadoria Municipal da Pessoa Idosa, que vem, então, ao encontro do que a nota técnica nos orientava. Então, se criou essa coordenadoria, em que nós temos um coordenador geral da política da pessoa idosa, que é a Marisa, né, da Laposse, que depois vai falar sobre o Movidoso, e um coordenador adjunto, que é o Israel, né, conhecido aqui no município como Mita, que auxilia, então, em toda essa coordenação das atividades dos idosos. E, dentro dessa coordenadoria, cada setor
do governo municipal encaminhou, então, a indicação de um servidor efetivo que faz parte da coordenadoria. Então, a coordenadoria, ela tem representante dos diversos setores, que é para pensar e organizar as ações da pessoa idosa no município. Então, a partir daí, a gente, para fazer toda essa estrutura, tentamos buscar modelos em outros municípios. Não encontramos muitos, né? Mas o que a gente encontrou, acho que ajudou nós a subsidiar. Aí veio a pandemia, né? Que foi um período de 2020, 2021, em que todas as atividades, então, presenciais com os idosos foram suspensas, que foi o período em que a gente focou, então, em pensar como a gente iria reorganizar essa atividade no município, né, além dos grupos idosos. Até porque a gente tinha essa dificuldade com relação à legislação, né, a Lei 13.019, que trata da questão também da transferência de recursos a organizações da sociedade civil. Então, os grupos idosos, eles eram organizações constituídas legalmente, com CNPJ. Então, a gente tinha alguns entraves legais e essa orientação jurídica da necessidade dessa mudança. E aí, em 2022, quando a gente teve a autorização de retornar com as atividades presenciais com os idosos, né, a gente já pensou, então, no modelo novo. A gente manteve as atividades nos grupos, então, os grupos idosos, eles continuaram a se encontrar e continuam, eles criaram vida própria, vamos dizer. Então, eles se encontram e eles são responsáveis, né, pela organização do transporte e lanche, até porque, como são vários grupos, eles são constituídos por território, né? Então, não há muita distância, né, de deslocamento para o encontro do grupo. E, paralelo a isso, então, a gente começou um trabalho novo. Nós locamos um espaço físico amplo, que é o salão paroquial do nosso município. A gente está organizando, né, já está em construção uma sede específica de atendimento à política da pessoa idosa, mas enquanto isso, então, desde 2022, a gente está num espaço locado, onde a gente conseguiu concentrar todas as atividades da pessoa idosa, exceto o Movidoso, que é o projeto que foi apresentado no COMAC, que o Mita e a Marisa vão falar mais sobre ele, que tem algumas ações em espaços externos. Mas a maioria das ações hoje acontece num local específico, com atendimento diário, manhã e tarde. A gente tem uma equipe lá, né, constituída, então, pela Marisa e o Mita na coordenação, a Mari que está na supervisão, tem 2 auxiliares de serviços gerais, então, e várias oficinas. Então, lá acontecem as ações compartilhadas com as outras secretarias. Então, a Fundação de Esporte e Cultura auxilia também com profissionais, a educação, a saúde. Então, ocorre diversas atividades diárias, né? Projetos de pilates, yoga, música, nós temos informática, artesanato, nós temos culinária através do projeto Cozinha Experimental. Então, são várias, a sala de jogos, que para os idosos, a qualquer tempo, organizar seu grupo, né, de jogos e poder ir nesse espaço e fazer os seus jogos. Nas sextas-feiras à tarde, a gente tem o bailinho da amizade, né? Então, é o dia festivo, de encontro, de música. Então, hoje a gente tem cadastrado na política do idoso em torno de 1.600 idosos que participam de alguma atividade ofertada, né? Então, tem idosos que diariamente estão lá nas atividades, outros que optam por uma ou por outra. Então, é a política aberta, né? Então, todos os idosos do município, independente de estar ou não num grupo de idosos, pode participar, se inscreve nas oficinas, que as oficinas também, vamos pensar na yoga, no pilates, né? Então, tem um número limitado, né, por grupo, mas são várias oficinas que vão acontecendo. Então, essa foi a nosso reordenamento, né? Com certeza, assim, foi desafiador, porque a gente rompeu com um modelo, né, que já vinha sido praticado ao longo dos anos, né, mas que a gente sentia a necessidade de reordenar pelas orientações, né, e por questões legais também de aplicação de recurso público. Perfeito. Ivone, e antes de eu passar agora para a Marisa, para ela contar um pouquinho mais das ações que estão, né, das atividades que são ofertadas, oferecidas para os idosos no município,
Eu queria que você compartilhasse um pouquinho para a gente hoje, da onde vêm esses recursos, né, para o município. A gente tem lei de incentivo, como é que funciona? Uhum. Nós fizemos a reforma administrativa no município em 2021, e aí a gente organizou a questão da assistência social por departamentos, né? Então, nós temos o departamento da assistência social, que é o SUAS, então, que tem o Fundo Municipal de Assistência Social, ou da criança e do adolescente, que tem o FIA, então, que é um fundo específico para a criança e adolescente, e criamos, então, o Departamento Municipal da Pessoa Idosa, que esse departamento, então, é vinculado a um fundo municipal da pessoa idosa. Nesse fundo municipal, então, é onde são alocados recursos próprios para toda a manutenção dessas atividades, então são recursos do município que são alocados nesse fundo, e também a gente trabalha com o Conselho do Idoso, né, na questão da apresentação de projetos em que o Conselho aprova, né, então, havendo essa aprovação, há uma resolução, enfim, e aí os recursos que vêm oriundos do imposto de renda dessas campanhas são utilizados, então, para a execução dessas oficinas que são aprovadas pelo Conselho Municipal do Idoso. Muito bom. Muito obrigada, Ivone. Acho muito importante todo esse compartilhamento, até para os outros municípios, né, que estão nos assistindo agora, que vão nos assistir posteriormente, né? Lembrando que a gente deixa a live vai ficar gravada tanto no feed do Instagram da EGEM, e também até o final do mês a gente sobe também no canal do YouTube da EGEM, né? Então a gente sabe que muitas pessoas não estão podendo assistir agora devido ao horário, mas essa live vai ficar gravada. Então é muito importante esse compartilhamento até para os municípios saberem, né, como eles podem começar, onde eles podem conseguir os recursos e os meios para isso. Muito obrigada, viu, Ivone? Só para compartilhar, a questão do Fundo Municipal do Idoso, ele é novo, né? 2019, ele é recente. Certo. Mas mesmo assim, agora, esse ano, a gente entrou R$81 mil, que são oriundos de doações de imposto de renda. Então, assim, não é um valor tão expressivo, mas é significativo para que a gente possa financiar, né, alguns projetos de atendimento ao idoso. Com certeza. Muito importante. Muito obrigada, Ivone. Tchau. Seguindo aqui vou chamar então agora a Marisa para estar compartilhando com a gente também a sua experiência. A Marisa, ela é assistente social, especialista em gestão social de políticas públicas e mestranda em gerontologia social. Aí, Marisa, para começar, explica para a gente, para quem ainda não sabe, né, o que é a gerontologia, né? Acho que não está vindo o teu áudio, Marisa. Está sem áudio, Marisa. Vamos ver agora. Aí. Boa tarde a todos que estão nos assistindo, né, aos participantes, colegas, a nossa chefe, a Ivone, o nosso colega aqui do departamento Mita, a Karina, e a todos que estão ali na escuta. A minha filha, que eu vi que está lá de Chapecó, vendo também na assistência social lá do município. É gratificante a gente trabalhar com o público idoso, e também, a partir desse trabalho, a gente buscar novos conhecimentos, né? Continuar estudando nessa área que a gente atende, que é uma área que está em amplo crescimento. A gerontologia, ela trabalha exatamente o físico, a saúde física, mental, social do público idoso. Ela é específica do idoso, ela é uma área da medicina. Mas, junto com ela, então, eu vou buscar nesse mestrado, a especialização na área social, do atendimento social ao idoso, que está vinculado ao meu serviço social, né, de formação. Então, ela é uma área, assim, bem ampla, e como a gente trabalha todos os dias com idosos, nós temos que também conhecer o idoso no seu íntimo, no seu ser, na sua possibilidade, na sua saúde, na sua doença, e a partir dali, então, a gerontologia social, ela vai nos dar metas, focos para novas ações de políticas públicas, né? Então, como a gente já tem especialização em gestão social de políticas públicas, eu tentei buscar o conhecimento para ele seguir na mesma linha da área de atuação
aqui no meu município e também, até futuramente, se um dia me aposentar, poder fazer algo nessa área que está em grande crescimento. Perfeito, é muito importante isso que você falou, né, Marisa, porque a gente, dados do censo 2022, né, e estudos já demonstram que em 20 anos a população idosa vai dobrar, né, então hoje o Brasil é um país que está passando por esse processo de envelhecimento da população, o que é algo novo para a gente. O Brasil sempre foi um país jovem, né, de jovens, então a urgência também, né, de políticas públicas, né, para estar atendendo, né, esse público, essas pessoas, e também acho que toda a sociedade aprendendo também, né, com essa particularidade que é, né, toda a questão física, psicológica, né, dos idosos também. Então é muito importante e a gente fica muito, muito feliz também de termos técnicos, né, do município também que estão, né, se especializando, especialistas nessa área muito, muito importante. E Marisa, conta um pouquinho para a gente das atividades do projeto Move Idoso 60 Mais, né? O que é o projeto Move Idoso 60 Mais e das atividades que vocês estão realizando aí em Pinhalzinho. Então, Pinhalzinho hoje tem 21.972 habitantes, né, pelo censo de IBGE deste ano, e nós temos em torno de 3.300 idosos que estão circulando, residindo no município de Pinhalzinho. A gente fala circulando porque nós temos idosos que estão de passagem, ficam alguns meses na casa dos filhos, saem, vão, voltam, viajam, né? Então, nós temos aproximadamente esse público. Desse público, nós atendemos hoje em Pinhalzinho um pouquinho mais de 50% nas ações e atividades de políticas públicas ligadas especificamente a esse público. Como a Ivone já colocou todo esse processo anterior, devo dizer que foi bem assim desafiador para nós pensarmos em como iniciar essa política pública e para que ela tivesse a sequência, sem recurso externo do governo federal e estadual, somente com recursos municipais e também com recursos oriundos de captação através do Fundo do Idoso. Para isso, a gente pensou de baixo para cima, estruturando o Conselho do Idoso. Trazendo para o Conselho do Idoso todas as informações necessárias e nós, enquanto técnicos, capacitando os conselheiros para que eles entendam o que é uma política pública de qualidade voltada aos idosos, nós conseguimos fazer com que as aprovações dos projetos, elas foram rápidas e imediatas. A partir daí, com as resoluções, a gente passa a executar. Nós não criamos uma política assim da noite para o dia, sem pensar, sem planejar na execução. Porque o município ter política pública ou projeto que fica engavetado, não adianta. Outra coisa que nós nos preocupamos quando pensamos em criar o Departamento do Idoso seria quem nós colocaríamos para trabalhar neste departamento. E aí a gente pensou na lei municipal. Criando a lei municipal, que é a 2689/2020, nós criamos, então, a Coordenadoria Municipal do Idoso. Dentro da coordenadoria, nós pensamos nas funções técnicas, funções de nível de terceiro grau e também de segundo grau, dependendo algumas secretarias e alguns servidores, mas que todos fossem concursados, né, para que o serviço tivesse continuidade. Feito isso, aprovando tudo isso, nós colocamos os projetos, né, para aprovação no Conselho. Dentre eles, então, vamos falar especificamente hoje o do Move Idoso. O Move Idoso foi pensado desde o nome do projeto, Move de movimento, e idoso acima de 60 a mais. Então, Move Idoso, Idoso em Movimento. Esse projeto ele é maior do que as atividades de yoga, pilates, hidroginástica, atividades orientadas, caminhadas, enfim, externas. Ele tem outras atividades que ainda não estão em execução devido ao espaço que nós temos hoje. Mas como o município aqui já está em início de uma construção do espaço próprio para o atendimento dessas atividades, então ele será ainda ampliado esse projeto, porque ele já prevê outras ações dentro dele mesmo. E hoje, assim, o Move Idoso, ele é o projeto destaque aqui no município, porque ele traz as oficinas principais e uma complementa a outra,
né? A hidroginástica complementa o pilates, que complementa o yoga, que complementa as atividades físicas externas. Pensamos também nas praças, que os municípios estão investindo há alguns anos nas praças onde tem os instrumentos para fazer atividades físicas, mas a gente vê que não há uma adesão. E que se você tem um profissional que está próximo acompanhando, eles vão e têm a adesão e fazem a atividade física de verdade. Então, se nós deixássemos, até a gente pensou lá atrás, se fosse colocar um técnico para fazer as atividades físicas nesses espaços de praça, né? Mas não há, assim, muita adesão e o idoso, ele gosta de uma atenção mais de perto. Então, por isso a gente pensou na sequência dessas atividades com o profissional direto, que hoje externo é o MITA, e interno são os outros que nós temos. Ou pela rede, né, de apoio, que seja da FEMEC, da Fundação Municipal de Esportes, Sim. ou que seja através da Fundação de Cultura, para outras atividades. Enfim, nós temos uma gama de atividades que a gente faz, que é elencada por outros profissionais do município cedidos para fazer esse atendimento aqui na política do idoso. E também a hidroginástica, nós estamos com ela em diversos horários, que a gente tem, então, um convênio com o Corpo de Bombeiros Municipal, Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, e as atividades são feitas, então, nessa piscina, e a forma de manutenção, então, ela é com recursos próprios do município. Certo. Muito, muito, muito importante, né, essa parceria, né? Eu acho que a gente, né, tem dito, quando a gente pode também estar aberto e ver como a gente pode fechar parcerias também, no caso aí do município de Pinhalzinho, que conseguiu, né, um local para fazer a hidroginástica, e cada município vê dentro da sua particularidade, da sua realidade também, quais são as parcerias que pode estar fazendo, estar realizando para estar oferecendo mais serviços, né, para a população. Muito, muito bacana, Marisa. Eu acho que eu vou passar um pouquinho para o Israel compartilhar com a gente, o Mita, né, todo mundo conhece ele como Mita aí, né, o Israel é graduado em Educação Física e especialista em Gerontologia, né? Olá, Israel, muito obrigada também por ter aceitado o nosso convite. O Israel, eu sei que é o profissional, o técnico que está aí nas atividades externas com os idosos. Eu gostaria, Israel, que você compartilhasse um pouquinho aí da sua experiência, das atividades que você realiza, dos retornos, né, do feedback que você recebe dos idosos também. Compartilhar um pouquinho com a gente aí o seu dia a dia. Boa tarde, Karina, Isa, Ivone, todos que nos assistem. Desde já agradecer a IEGEM pelo espaço e que talvez essa troca de experiência nossa e com todos vocês possam levar sementinhas a todos os municípios de Santa Catarina, para que, acho que Santa Catarina já é uma referência no cuidado e assistência ao idoso e que a gente possa melhorar dia a dia essa condição, né? Eu sempre falo que a minha parte é a parte mais prazerosa, tranquilo, bem diferente da Ivone e da Marisa, porque são elas que trabalharam esse tempo aí dentro das legislações necessárias para implantar a nossa política do idoso no município, e talvez a parte mais difícil, que quando saiu a recomendação, né, da FECAM, a ruptura de alguns paradigmas que tinham muitos e muitos anos. E não é fácil de uma hora para outra a gente tem que explicar para os idosos a condição que alguns anos atrás podia, agora não pode mais. Quando foi feito isso em Pinhalzinho, não foi tirar muito, pelo contrário. Foi construir uma estrutura mais robusta, que eles pudessem aproveitar muito mais do que aquela que eles tinham há anos anteriores, que muitas vezes ficava só num atendimento assistencial, numa visita dentro dos grupos tradicionais. E hoje a gente tem aqui no Salão Paroquial a política do idoso de portas abertas,
para qualquer pessoa que tem mais de 60 anos poder escolher quais as atividades que ela quer desenvolver, que está a seu gosto, né? E acho que é importante também, cabe frisar, que foi um documento, foi uma pesquisa, um estudo que nos norteou, juntamente com o Noesc de Pinhalzinho aqui. Se eu não me engano, ele já tem 2 anos e meio, quando a gente começou a introduzir essas atividades, começamos a construir, mas foi de acordo com uma pesquisa que veio de encontro ao perfil do idoso do nosso município. Ou seja, foi levantada as demandas e as necessidades que esses idosos tinham, justamente para nos nortear, para que a gente, através das nossas conversas, das nossas ideias, poder fazer as oficinas e construir as oficinas de uma maneira muito assertiva, de acordo às necessidades e demandas dele. A minha parte como educador físico é a mais tranquila, entendeu? Porque, embora seja um trabalho, eu me divirto e eu celebro a vida com eles, porque é muito gratificante estar com eles. Primeiro, porque em vez de você ensinar, você aprende muito mais diariamente com essas pessoas, com a lição de vidas, com as lições de superação que todos têm. Então, é muito legal, é muito gratificante. Tá? A gente trabalha hoje, além da yoga, que, falando especificamente de movidoso, né? Da yoga e do Pilates, que é centralizado, aqui tem uma estrutura adequada dentro do salão paroquial, onde é a casa da política do idoso, né? A casa do idoso em Pinhalzinho. A gente trabalha o meu trabalho é mais descentralizado, ou seja, essa parceria que a gente tem, o convênio que a gente tem com o Corpo de Bombeiros, onde a gente tem uma piscina térmica que a gente usa 2 vezes por semana, que atende aproximadamente quase 200 idosos, e tem as outras atividades, que são em praças do município, em ginásios de alguns bairros, e também a gente teve o cuidado e a preocupação também de ofertar em 4 comunidades do interior, a gente leva as atividades físicas para essas pessoas que muitas vezes ainda estão na propriedade, gostariam de fazer alguma coisa, mas às vezes têm dificuldade, porque o tempo é curto, estão trabalhando ainda na sua propriedade, e muitas vezes a atividade física vem até a sua comunidade. Sim, muito importante também até pela questão de acesso, né? Às vezes o idoso também não tem como chegar, depende de um familiar que leve ele para estar realizando a atividade, então acho que essa descentralização é bem importante, né, Israel, Mita? E uma outra coisa também, você como educador físico, a questão que chamou a gente bastante atenção, o projeto Movidoso Mais, 60 Mais, a gente sabe, eu por experiência própria, meu pai tem 89 anos, né? A importância da mobilidade para garantir dignidade, autonomia, né? Cada vez mais, com o passar da idade, como é importante a gente promover essa mobilidade nos idosos, né? Para que tenha um envelhecimento mais digno, com maior autonomia, né? Então, com certeza, a idade que mais precisa de uma atividade física é justamente a 3ª e 4ª idade, né? Com certeza, né? A gente trabalha com um indicador que a gente fala muito que é da saúde, que é a capacidade funcional, né? E você tendo a sua capacidade funcional preservada, automaticamente você tem autonomia, você tem independência e você não necessita de outros, entendeu? Para viver, né? E a importância é isso. A gente mantê-los, eles funcionando, não só na questão física, mas na questão cognitiva. A gente sabe que tem outros pilares, né, da qualidade de vida do idoso, e não é só do idoso, de todas as faixas etárias, né, que é a atividade física, alimentação saudável, uma relação saudável social, né? Isso é extremamente importante. E eu vou confessar para vocês, já temos uma certa experiência, e a gente vê muitas pessoas, muitos idosos, que às vezes nem gostam tanto de caminhar, fazer um agachamento, fazer algum exercício com um elástico, mas muitas vezes o exercício, a atividade física é um pano de fundo, sabe para quê? Para eles poderem se reunir, para eles estar juntos. Acho que a pandemia foi muito impactante de forma negativa. Se a gente for ver os primeiros meses da pandemia, as frases que saíam eram o seguinte: se você é idoso, você não saia de casa, porque se você pegar o Covid, você vai morrer. Então, eles tiveram um processo de quase 2 anos muito penoso
e de muita angústia, de muitas dúvidas, tá? E aí, quando começou a voltar à normalidade, parece que ele sentiu essa necessidade de novamente se relacionar. E acho que o grande barato é muitas vezes a gente fazer em grupos. Por quê? Porque não é somente, é o que eu sempre digo, não é somente se relacionar. Mas muitas vezes a gente pega algumas pessoas que são poliqueixosas e às vezes conversando com outras eles veem que a vida deles não está tão ruim. Eles têm que agradecer. Porque talvez o colega do lado esteja bem pior, mas está com um sorriso no rosto, sempre otimista, esperançoso. Então, esses trabalhos em grupos também é uma condição, daqui a pouco, de você rever a sua visão de mundo. Entendeu? E isso é importante também para o dia a dia deles. Muitas vezes se tornar mais otimistas. A gente sabe que hoje tem vários estudos e evidências do pensamento positivo, né? Isso é extremamente importante. E aqui todos os profissionais que trabalham dentro da política do idoso, eles carregam consigo essa condição de sempre tentar elevar a autoestima, trazer palavras de otimismo, de positividade, porque a gente sabe que é importante nesse trabalho, e a gente sabe que com o avanço da idade as dificuldades aparecem, mas a gente tem que estar aí para gerenciar, auxiliar eles, ter o cuidado necessário, escutá-los, e também a troca é importante. Eu sempre falo, eu não consigo ver eles como meus alunos e nem usuários, não. Eles são meus amigos. E nesses últimos 2 anos e meio, eu confesso, eu e a minha esposa, nós nunca fomos a tantos 70, 80 anos de vida e 50 anos de casados. Muito, muito legal, Israel. Muito obrigada. O ser humano é um ser social, né? Então, a gente precisa de gente, é muito importante, né, para a saúde mental também, que acaba impactando na saúde física, enfim. Infelizmente, nós temos mais uns 15 minutinhos, né? Então, eu gostaria só de passar um pouquinho, não sei se Marisa, Israel, Ivone, vocês ficam à vontade. Gostaria que algum de vocês compartilhasse, assim, algum feedback de um idoso que participa, às vezes, né? Alguma história, assim, de alguma pessoa que participa do grupo e que mudou sua vida. Eu acho que deve ter muitos casos, né? Então, são muitos feedbacks que a gente ouve no dia a dia, né? Nós temos alguns idosos que os filhos começaram a vir aqui e ver o que a gente tinha, porque estão com dificuldades, às vezes, de uma pessoa para acompanhar, para ficar em casa, e também até a gente fazer eles entender que aqui não é um depósito de pessoas de mais idade, sim que a família tem que acompanhar esse idoso, ou alguém, e aí ele vem aqui, ele interage, ele faz alguma coisa, ele joga uma carta, ele faz alguma atividade física, daí ele tem um momento que é o do lanche. A gente se preocupou muito com essa questão de não deixar ele 3 horas, 4 horas num espaço onde ele faz diversas atividades, mas sem algo para comer, porque isso faz parte da saúde do idoso. Sim. Mas eu queria mesmo, Karina, deixar essa parte ali, depois o Mita complementa um pouquinho, porque a gente está mais na questão burocrática, números, né? Aí eu queria colocar um pouquinho dos números, dos atendimentos, quando nós iniciamos com esse departamento aqui, né? Sim. No ano de 2022, nós fizemos, durante o ano, 20.041 atendimentos. Nossa. Em atividades físicas no departamento, incluindo as atividades externas, né? Com esse número, em torno de 1.200 a 1.300 idosos. Esse ano nós estamos com mais de 1.500 idosos circulando, e até 7 de julho nós já fizemos 11.762 atendimentos, o que significa que agora nós vamos fechar o ano ultrapassando os 20 mil do ano passado. Isso são ações diretas com idosos diariamente, 8 horas por dia. O idoso ele tem a opção da escolha do que ele quer fazer, né? Da onde ele quer se integrar. Um momento que ele quer parar, ele para. Um momento que ele quer voltar, ele volta. Mas ele tem opções. Nós temos hoje no município de Pinhalzinho 16 ofertas de atividades diferenciadas para idosos, né? Então a gente parou com aquele
com aquela atividade de você, de vez em quando, fazer uma palestra. O idoso, eles não querem a palestra, mas nós temos uma oficina, assim, de palestra também, nas segundas-feiras. Temos atividade do projeto da cozinha experimental, que ela está em pleno avanço, essa atividade. Temos o Costurando Sonhos, temos memória e autoestima, inclusão digital, que os idosos querem fazer sua inclusão digital no celular, né? Temos as integrações, diminuímos as integrações de festividades grandes, e para nós injetar esse recurso público em ações diretas com aquele idoso que diretamente atinge a saúde do idoso. Perfeito. Né? Então, por isso que a gente colocou tantas atividades no município de Pinhalzinho. Embora a gente ainda está com um espaço pequeno, e vamos começar com um espaço novo, já que está em construção, que é para ser em torno de mais de 3.000 metros de área construída, fora a área externa, que já vai ser pequeno. Nós já pensamos que é pequeno, porque nós queríamos também uma cidade do idoso, né? Como Chapecó tem. Mas, aos pouquinhos, são de passos pequenos que a gente vai adiante. Nesse ano, o projeto Movidoso, ele começou em 3 de novembro de 2021. Então, ele tem um ano e pouco só, esse projeto em andamento. Em 3/11 ele foi inaugurado, digamos assim. Nas atividades externas, passaram nesse primeiro ano mais de 400 idosos fazendo atividades externas. Né? Na hidroginástica também nós tivemos mais de 400 idosos inseridos. Idosos, então, aqui falando de pessoas unitárias. No Pilates, nós temos mais de 350 idosos inseridos já em atividades. Há uma disputa grande, são diversas aulas, diversos dias na semana, com o profissional que ele vem cedido pela Fundação de Esporte. No yoga, nós temos também mais de 250 idosos inseridos também em diversos horários, atendendo essa atividade. Então, a profissional de yoga, hoje nós temos por um projeto de credenciamento, né? E ela está atendendo essa atividade. E aí, quando chegar agora o final do ano, nós vamos dar uma paradinha no período de férias e os idosos já começam no feedback deles. O que nós vamos fazer agora com 30 dias sem atividades? Né? Alguns têm visitas, outros têm familiares para netos, outros vão fazer algumas viagens, mas nós temos aquele idoso em específico que o lazer dele está sendo vir aqui para o departamento, vir para algum tipo de atividade. Então, o período, e o Mita vai poder falar muito bem depois, que esse período de atividade que ele não consegue vir, ele se sente isolado mesmo ele estando dentro da sua família. Então, hoje, assim, a atividade pública específica para o idoso no município de Pinhalzinho, a gente não consegue mais ver o município sem. Não tem mais como ver o município sem executar esses tipos de atividades que vêm sendo feitos. Então, nós temos sim que sentar com os gestores, quando tem as mudanças para os novos gestores, trazer para eles os números, né? A gente está sempre mensurando tudo com números. Nós iniciamos fazendo tudo isso que nós temos no município de Pinhalzinho, não só com a nota técnica que a FECAM encaminhou a todos os municípios, que alguns municípios, eu creio que engavetaram ela, porque isso dá desgaste político, mas nós levantamos a cabeça e fomos em frente, né? Nós temos uma gestora, a Ivone, que também é da mesma área social, então tem esse entendimento e tem essa necessidade de ser feito. Então, sentamos com os gestores, com os secretários, na época, uns que estavam, que hoje não estão mais, e tocamos com os outros que vieram. Regulamentamos no município. Então, é uma das coisas melhores que os municípios têm que levar, assim, de exemplo, das ações e atividades, seria regulamentar a política do idoso no seu município, no âmbito municipal. Criar, não que seja uma coordenadoria, mas com outro nome, mas que ele tenha uma lei própria no seu município, que vai garantir uma fatia de recurso dentro do plano, do orçamento anual do município para atender o público idoso. E isso nós fizemos aqui no município de Pinhalzinho, garantimos isso em legislação.
Muito bem, Marisa. Só um minutinho. A Ivone caiu, não está mais conseguindo acessar. Eu estou tentando convidar a Ivone novamente, mas não está aparecendo para mim. Deixa eu tentar novamente. Não está aparecendo para mim a Ivone, se ela me dá um oizinho aqui para a gente chamar ela. Isso que você colocou, Marisa, realmente é muito importante, né? Todos esses detalhes e aquilo que a gente estava conversando também, né? Que às vezes não é fácil, né? As mudanças, elas geram resistência, né? E aí é importante essa persistência, né? E também todo esse respaldo técnico, né? Que vocês têm. E também a realização dessa política em conjunto também, né, com os conselhos, né, em conjunto com a sociedade, para ela também atender, né, as demandas. Pessoal, eu não estou conseguindo, a Ivone, eu não estou conseguindo achar aqui novamente, eu não sei, ela caiu. Bom, mas nós quando estamos... tu tenta encontrar ela ali... É que nós temos mais 5 minutinhos. Isso é importante ressaltar, então, para os municípios que vêm acompanhando também essas ações e atividades, que fazer política pública com qualidade, com eficiência, ela não é fácil, né? A gente tem que se posicionar enquanto técnico, tem que conhecer bem as nossas áreas, as nossas legislações, para, com isso, apresentar bons projetos e também dar um norte para os gestores de como executar, de como fazer a execução. Então, a gente tem que ser ético, tem que ser técnico e tem que buscar soluções com os gestores, né? Não adianta a gente só querer fazer com que eles melhorem, com que eles façam, se nós, técnicos na ponta, também não tivermos a solução para dar para eles. Né? Então, com isso, construindo junto, né? Trazendo os gestores das demais pastas do município, porque o idoso ele não é da assistência social, não é só da saúde, o idoso ele é do todo do município, todas as pastas têm que agregar alguma coisa para o idoso, e é dessa forma que nós trabalhamos aqui em Pinhalzinho hoje. Todas as pastas têm que ter uma cifra que vai atender ou com um profissional de excedência, ou com auxílio em alguma outra atividade, mas todas as pastas estão hoje representadas dentro da coordenadoria do idoso aqui do município de Pinhalzinho. Perfeito, intersetorial, né? Isso aí. Diversas pastas, né, Marisa? Aqui o pessoal que está falando que a Marisa... eu mandei novamente convite para a Ivone, vamos ver se ela consegue entrar. De qualquer forma, pessoal, a gente... precisaria de muito mais tempo aqui para o pessoal de Pinhalzinho, a Ivone, a Marisa, né, o Mita, o Israel, tem tanta experiência para estar compartilhando com a gente, mas realmente a live dura 60 minutos para a gente poder deixar gravada, e eu acho que a Ivone não conseguiu, né, entrar. Eu queria, então, Israel, se tu tiver alguma, né, rapidinho assim, quiser compartilhar alguma história aqui com a gente. Bom, a gente sempre conversa, a gente trabalha muito nessa linha aqui, né? Que envelhecer é inevitável. Ficar velho é uma escolha. Então, eu não mensuro as pessoas pela idade, sim pelo estado de espírito. A gente vê bastante indivíduos com 70, 80 anos que são jovens de cabeça, são para frente. Em contrapartida, também vimos muitas pessoas de 17, 18, 20, 30 anos que têm uma cabeça de velho, infelizmente, né? Uma coisa que me angustia é porque assim, a gente tem inúmeros relatos robustos daquilo que é desenvolvido aqui em todas as atividades dentro da política do idoso, que não são poucas, né? São 15 ou 16 atividades que a gente dá a possibilidade e oportuniza a todos os idosos do município, de acordo com os seus gostos, né, suas afinidades, estar participando, né? Mas eu vou me
vou me ater novamente numa questão que, para ver como é importante o fato de trabalhar em grupos, essa questão da socialização, como você bem frisou, né? O ser humano é um ser social, ele necessita dessas relações. E num bairro aqui da cidade, nós tínhamos uma senhora de 74 anos, e a gente estava começando, e a nossa preocupação era muito assim, ó, se ela estava na questão aeróbica, se ela estava conseguindo fazer essas atividades básicas da vida diária, sem ficar cansada, sem estar ofegante, né? Quando ela fazia alguma atividade dentro da casa dela, no outro dia ela estava com muita dor muscular, sentia dolorida, essas questões, né? E nós caminhamos em volta da quadra, no ginásio, ela que botou o braço dela por cima e ela disse assim, professor, eu tenho 74 anos, tenho uma prótese no meu joelho direito, os meus filhos moram longe, eu já não consigo, né, porque a distância é muito grande, eu não aguento muitas vezes ficar muito tempo no ônibus ou no avião. Eles trabalham muito, vêm uma vez, 2 vezes por ano aqui me visitar. Eu sou viúva há 12 anos. Eu faz 10 anos que eu tenho a companhia na minha casa do meu rádio e do meu cachorro. E ela disse, em duas noites que eu vim aqui, eu resgatei amizades de 30, 35 anos, tá? Que a gente convivia quando eu era solteira, eu estava quase se casando. Eu acho que faz até mais tempo, não era só 30, 35 anos, né? E além de eu vir aqui agora, eu me encontro com as minhas amigas da juventude 2 vezes por semana para jogar carta e relembrar aqueles momentos marcantes que a gente teve na juventude. Então acho que isso expressa muito, né, o impacto que a política do idoso age em cima de cada pessoa, cada indivíduo de 60 anos ou mais que frequenta aqui. Indiferente da dimensão física, espiritual, social, tá? Porque a gente não consegue separar essas dimensões. O ser é único e ele é dotado de todas elas. Tá? E a gente tenta, de certa forma, para a gente ter qualidade de vida, ser feliz, ser saudável, que elas estejam em total harmonia e equilíbrio sempre, né? Então, em cima disso, e uma coisa que me angustia, sabe, Karina, é que a gente tem que se aproximar mais do meio científico. Tá? Por quê? Porque a gente tem inúmeros relatos e relatos significativos daquilo que é desenvolvido aqui por todos os profissionais, mas talvez a gente precise mais de pesquisa para continuar defendendo essa ideia, solidificando essa política pública e que outros municípios também comecem a ter um olhar de carinho, cuidadoso, porque a gente que trabalha diariamente com essas pessoas, você pode ter certeza, vale muito a pena, vale muito a pena. Muito obrigada, Anitta, pelo teu compartilhamento. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar, porque a gente já está chegando a 60 minutos para poder deixar essa live gravada, né? Agradecer a todo mundo que participou, agradecer principalmente o município de Pinhalzinho, parabenizar mais uma vez o município de Pinhalzinho, convidar todos a conhecerem, né? O pessoal tem o Instagram, que é Política do Idoso, né? De Pinhalzinho. Conhecerem também, agora tem uma rede social, depois se vocês puderem colocar aí no chat o endereço para o pessoal poder visitar. E para a EGEM é um imenso prazer a gente estar realizando esse trabalho e estar compartilhando as boas práticas municipais que têm mudado a vida de tantas pessoas. Pessoal, um abraço, muito obrigada mais uma vez e até breve. Até breve, Karina. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, Ivone. Obrigada, Marisa. Obrigada, Israel.